Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá! Tudo bem, Ju? Tudo, e você, Paula? Tô bem. E como tem passado esses dias de janeiro? Olha, tá assim, meio que se reorganizando, né? Tô bem feliz, um ano que promete, assim, né? Desde, na mesma medida, o caos, a ordem, a organização. E o seu ano, como que está sendo? Eu tô achando assim, parece que eu não terminei o ano passado, que tá numa continuidade. Porque tá um janeiro diferente, um janeiro que eu tô já muito ativa. E essas questões maiores também, né? Parece que tá tudo meio que seguindo o fluxo do ano passado. Mas eu acho que é isso, é um exercício bem meio contrário ao que estão vendendo aí, né? Já falei sobre isso, assim, e continuo reparando, assim. É uma forçação, várias coisas que eu tenho visto, assim, programa de TV, e pessoas que eu admiro, que têm, assim, sempre posicionamentos que eu admiro, estão falando da pandemia como se fosse no passado ainda, sabe? Sim. Porque a pandemia foi, porque na pandemia aconteceu isso, porque na pandemia como se tivesse passado. E eu acho Sim. assim um grande equívoco, um discurso que beira essa ideia subliminar assim, né, meio de fundo, como se já tivesse passado, né? Porque muitas coisas estão fazendo esse programa de verão, né? Porque vamos passar o verão, vamos ter leveza, vamos não sei o quê. Nossa, é um remar para trás contra a correnteza, você não cair nessa falácia de vamos ter férias e verão. Eu tava querendo pegar as crianças e ir pra praia. Tipo, a minha mãe falou, calma, peraí, E essa segura coisa de virar um ano, parece que dá um reset, mas acho que é isso que eu tô estranhando. Eu sinto que não resetou, tipo, virou ano, tem coisas que são novas, né, de todo início de ano, mas tem uma continuidade desse assunto denso que tá dando uma densidade. Eu não sinto que eu sinto que virou, mas naquela qualidade que a gente tinha dito, assim, né? De continua. Continua nessa que tem que ser, assim. Super, super. Mas é louco você falar isso, né, desse discurso da pandemia como um passado. Eu tenho conversado muito com a minha irmã, que mora na Inglaterra, né? E lá, essa segunda onda é como se fosse uma pandemia parte 2, assim, né? Tudo que aconteceu no início do ano passado agora tá voltando com muita força, com um alarme muito maior. Então, as pessoas estão muito assustadas, mesmo tendo vacina, né? Eu tento não contagiar as pessoas com o meu pessimismo, que eu sou meio pessimista, mas não é só a vacina, né? Não é só uma solução fora da gente. Tem alguma solução que eu acho que é sistêmica, que ainda não está no vislumbre, né? Social, pelo menos, para sair dessa. Eu acho que a vacina, eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Vários cientistas e pessoas que não se enganem, que porque tem a vacina, né? Pelo menos 3 anos aí para as pessoas começarem a pensar em tirar a máscara, se caso não apareça mais alguma outra coisa, né? E em isolamento bastante
pensando nisso, né? Vivendo, considerando esse isolamento uma prevenção, a melhor prevenção para não se contagiar e não correr o risco. Porque as mutações vão sempre acontecer, é algo muito comum, e com um descuido tudo pipoca de novo, né? E é tão simbólico, né? Um vírus, uma coisa microscópica abalando o globo. É surreal isso, né? Nossa, isso me desperta imensa reflexão, assim. Então, eu queria muito falar, não sei se você já assistiu o filme Lucy. Sim, com a Scarlett Johansson. Eu Aham. adoro esse filme. Assisti essa semana e fiquei assim, nossa, queria muito falar no Ladeira, né? Por conta dessa questão da célula, do corpo, do potencial, assim, né? Que a gente tem, que não usa porque também não sente, não se coloca para sentir, né? E uma coisa muito forte que foi que eu tava assistindo, e aí. Não, então, quando ela liga pra mãe dela, né? E ela, quando ela se dá conta que mudou tudo, daí ela liga pra mãe e fala: Mãe, eu tô sentindo tudo. Eu sinto a terra girar, eu sinto as minhas células duplicarem, eu sinto o meu organismo, eu sinto o chão, eu ouço o que as pessoas falam, eu consigo controlar tudo. E a mãe só ouvindo e falando: Te amo, filho, do que você tá falando? A ligação tá ruim, não sei o quê. E quando ela tá falando isso, eu me recordei da minha sensação quando eu tô das duas gestações. Uau! Lembra? Não sei se você me acompanhou na gestação do Abel, e aquele quando eu falei do movimento da náusea, é Uhum. porque eu sentia que a minha língua, que a textura da minha língua tinha alguma coisa a ver com a formação de alguma coisa do Abel, assim, porque a língua parecia que ela estava dobrando, que ela estava fazendo Uau! na minha boca, assim. E quando ela falou ali isso, eu pensei, nossa, mas eu também já senti isso quando eu estava grávida. Claro que não no potencial do filme. E daí, quando ela pergunta pro médico, quando ela tá fazendo a cirurgia lá para tirar É nessa Uhum. mesma A hora, droga, a né? droga. Quando ela pergunta pro médico o que é esse? É PSH4 dela. Daí ele fala, é um hormônio da gestação. Eu falei que a Uhum. mulher, né, aumenta no período da gestação, responsável pela formação dos ossos e de grande parte né, das células e tal. E aí eu falei, Uau! uou, algo muito me interessa nesse filme, né? E sobre essa questão da célula, do corpo, dos sentidos, né, das sensações, do quanto que se você abre para os sentidos, as emoções elas não são tão relevantes. É. Muito interessante, assim, e tudo muito cientificamente. Não é uma ficção científica, né? É tipo aquele Interestelar também, que tem um respaldo, né, Aham. científico, os argumentos que parece que é viagem. É, que louco, né, você falar disso. Eu assisti esse filme, eu não fiz essa ligação com a gestação, provavelmente porque eu não tenho essa experiência, mas quando eu assisti, eu tive a conexão com essas práticas de corpo, né, que a gente cultiva, que a gente elabora. Exato. Eu também pensei muito nisso. Várias vezes, assim, muito, infelizmente eu tenho essa experiência muito relacionada com a dor ou com problema, de sentir, nossa, tem alguma coisa que não tá legal no meu corpo. Aí vou no médico, o médico fala, não, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fico tentando, não, me faz uma ressonância, sabe? Tipo, quero ver, né. E aí, quando vem os exames, já aconteceu umas duas vezes de vir um exame que aparece um negócio ali que tava quietinho, que ninguém ia encontrar se não fosse uma insistência mesmo. Enfim, aí eu lembro muito da Bonnie Cohen também, né? Que ela acho que percebeu, não sei se é um tumor, um aneurisma, antes dele acontecer. Muito. É, porque é conectado totalmente, né, com o que sente do corpo, com o que você percebe e intui, né? Você Uhum. intui, você dá um palpite na louca, assim. E o que tem de gente querendo dizer que não tem nada a ver com o que você está dizendo é a rodo, né? Muito interessante. Eu fiquei muito impactada por esse filme. E eu pensei muito nisso, assim, o quanto que o trabalho de corpo
né, nesse caminho aguçado e profundo das percepções, de falar, né, que não é só perceber, mas é também conseguir comunicar o que se percebe, conseguir traduzir em gesto, conseguir não se fixar, né, naquilo. Quanto que esse trabalho tá numa direção de evolução mesmo, assim, né? Muito para frente, porque é a única maneira que o ser humano tem de desenvolver muito mais o cérebro. Total. E ao mesmo tempo, né, cultivar essa sensibilidade num mundo inteiro alheio a ela também exige, né, uma nutrição interna, uns largar de algumas coisas, porque muitas vezes, sei lá, a sensação que eu tenho é que sou tida como doida, sou tida como exagerada. Quando ele fala o exemplo do golfinho, né, me faz pensar nisso, assim, quanto que... Então, o golfinho, ele se comunica, ele inventou, né, construiu uma tecnologia de comunicação que produz uma onda que ele consegue curar o outro, né, que ele consegue vibrar melhor para o outro. Isso aí meu Deus, acho que é o que eu sonho na minha vida, é vibrar bem pro outro. E a gente tem, é isso que você falou, a gente tem todo esse potencial, né? Sim. Claro que também ressoando a nossa Sofia Neopar, né? Pensando que não se é corpo sozinho, como é? Aí eu volto lá para a questão do corona, né? Como é que coletivamente a gente poderia ir, né, desenvolvendo esses potenciais, apurando essa comunicação, essa sensibilidade, práticas de corpo, práticas de toque, práticas de escuta, de convívio. Acho que a nossa busca aí já tem uns anos, né? Sim, de diálogo, né? E nossa convidada de hoje, Ju? A nossa convidada de hoje, a Bia Figueiredo. A Bia tá na mesma vibe, assim, de que eu conheci na mesma época que a Lívia, né? Que a Lívia Castro, nossa segunda convidada. E eu encontrava com elas, assim, enquanto eu morava no mesmo prédio da Rosemary Rocha, e ela falava muito da Lívia e da Bia. E daí eu fiquei acompanhando, assim, num tempo, sei lá, aí a cada 2 anos, assim, desde 2011, né, que eu voltei de Portugal, aí eu acompanhava algumas coisas da Bia, assim, e sempre muito potente, sempre muito num lugar vivo, assim, né? Juntas, a vez que a gente mais se aproximou foi que a gente fez o Big Bang Boom da Michelle Moura. Nós dançamos juntas em Paraty. E aí foi que a vez que a gente mais se aproximou. Depois acho que a gente fez algumas oficinas, depois algumas conversas, amigos em comuns. Depois a gente fez um trabalho de Natal juntas, é verdade, em 2018. Fizemos um trabalho. E sempre assim, que eu sinto que é uma pessoa da dança que, como nós duas, eu vejo, foi buscando, assim, deixar cair várias convicções, deixar cair vários estereótipos, né, camadas do que seria o lugar da dança, assim. Foi deixando humanizar, assim, humanizar. E eu tô super curiosa para perguntar, né, para ouvi-la, assim, sobre as experiências dela, perspectiva de dança. Sempre muito ligada com o feminino, com a natureza. E é isso, tô bem curiosa. Ah, maravilha. Eu tenho umas inquietações em relação a pensar natureza, meio ambiente, sustentabilidade, que eu acho que eu vou adorar compartilhar com ela, ouvir o que ela pensa sobre esses assuntos também. Então, vamos embora? Vamos chamá-la. Vamos chamá-la.
Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Boa tarde, Bia, Boa bem-vinda. tarde. Então, a gente já fez uma breve introdução, como a gente sempre faz, assim, né? Fala de algum assunto. E aí, agora é o momento que você tem para se apresentar e contar pra gente quem é você na ladeira, Bia. Eita, nós. Vamos lá, vamos junta. Muita curiosidade também para Vamos. saber de vocês, mas vou lá. Eu sou a Bia. Eu sou aí nessa ladeira uma interessada aí nos processos artísticos através do corpo, né? Nessa ladeira. Esse programa Ladeira Bausch, esse nome me lembra muito uma música que é Essa ladeira, que ladeira é essa? Ladeira da preguiça, É. adoro. Enfim, uma interessada aí nos processos artísticos através do corpo, né? O corpo aí nas suas múltiplas esferas da vida, arte e vida. Desenvolvo trabalhos em dança, principalmente em performance, e me interesso bastante por um espaço artístico que e entre a dança e a performance, aí um espaço de inter-relação, assim, né? De desbravar aí esses entremeios artísticos. Também estou aí envolvida com vários processos através de mídias visuais diversas, fotografia, grafite, lambe-lambe, stop motion, que mais? Uau, Flipbook. Que mais? que ótimo, adoro. E mais atualmente, assim, nessa ladeira do dia a dia pandêmico, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Super corpo. Tenho tido cada vez mais uma relação, assim, uma conexão com as lidas com a terra e com plantios. Tenho me colocado nesse momento também como uma aprendiz de plantadora. E Uau. muito motivada por essa conexão desse corpo que se move através dos processos artísticos, também conectado com os processos da terra, esses tempos da terra e fazeres artesanais em relação a isso, fazeres artesanais em relação à dança, em relação a um plantio, uma colheita, mais ou menos por aí. Nesse momento estou como uma guardiã de sementes crioulas também e multiplicadora de sementes crioulas, né? E um pouco mais chegada assim nesse momento pandemia, né? Entendendo algumas coisas dentro desse processo, não dá para fazer plano nenhum, mas interessada aí nessas interconexões dos processos artísticos com os processos da terra. Acho que estou um pouco nesse momento. Presente, né? Essa tua apresentação foi um presente pra gente, porque Total. é exatamente isso que porque a gente, né, chamou e acho que esses convites, eles acabam que a gente faz porque os encontros acontecem, mas aí vai falando, de repente abre um portal assim que faz toda a conexão, por exemplo, o último episódio que a gente fez, que era sobre paisagem, sobre migração, as paisagens no corpo, sobre migrar em si mesmo, Uau. né? Então, eu acho que faz muito sentido agora a sua fala. E daí a primeira pergunta, eu acho que é muito disso que você já falou. E é o que eu também observo, assim. Embora você tenha dito que agora você está mais voltada a isso, mas eu já observava muito antes, assim, no virtual, assim, né? No distante, eu já observava a sua relação com a natureza e o quanto que você traduzia isso no corpo, né? E o feminino também. Então, eu queria que você... qual que é a tua relação, né, hoje, que você busca com a natureza, com esse plantio e com aquele lugar que eu lembro que era Blue, né, o outro trabalho que você fazia. Bimobaba. Bimobaba, nada a ver com Mas Blue, nossa.
Mas era Um azul. trabalho bem azul. Então, o que tem a ver para ti, a tua perspectiva na relação da natureza com o feminino na dança, né? Que você produz. Eu sinto que os processos femininos e feministas, né, eles vêm aí acompanhando, né? Eu venho vivendo a partir disso, assim, também, já faz um tempo, como você trouxe. A Terra, de certo modo, ela é um organismo muito generoso que acontece muito através de uma energia feminina mesmo. A partir disso, tem muitos processos que surgem muito nessa lida, nessa produção, né? E nessas parcerias que também vão se estabelecendo. Eu acho que o feminismo, ele vem totalmente articulado mesmo como uma primeira camada da história toda, né? Eu que estou me entendendo nesse lugar como uma aprendiz, assim, também são processos recentes, assim, que eu tô... São coisas que eu faço desde família, assim, né? Plantar, colher e tal, mas isso tudo veio com outra força aqui nesse momento de pandemia. Os processos femininos, eles vêm por vários lados, assim, de diversas formas e muito articulados com o feminismo e com o ecofeminismo, né? E, enfim, de entender também esses lugares da mulher, porque assim, nos meus processos de criação com a terra, eu sinto que eles vêm também muito por conta de um cansaço, sabe? Da figura humana. Mas assim, eu não vou deixar de ser uma mulher, sabe? E de me colocar como uma mulher em momento algum. Então, isso tá super articulado, mas eu sinto que nesse momento não é numa primeira camada também, sabe? Como já foi o Bimobaba, que era um trabalho que trazia questões diretamente mesmo associada a partes do corpo feminino, né? As criações mais articuladas com a Terra agora, elas partem de até uma invisibilidade da minha figura enquanto uma mulher, assim, ou da minha figura enquanto uma humana. Mas assim, todas as questões do feminismo, elas vêm juntas enquanto uma bagagem muito potente, cada vez mais forte, inclusive, e cada vez mais integrada com esses novos processos. Sem contar que a natureza, por si só, tem uma natureza, enfim, um estado de ser, assim, de acontecer que tem muita feminilidade, né? Muita fertilidade por si só, que é super associado também aos processos femininos, assim. Mas é um momento super novo de elaboração, assim, para mim, sabe? Esse, até inclusive, muito bom tá esmiuçando um pouco mais isso por aqui. Que lindo. É bom ouvir, né, com esse frescor, assim, de algo que tá mesmo, é tudo a ver, né? Tá semeando, tá cultivando, tá nutrindo, tá colhendo, tá plantando e tá gerando e tá criando ao mesmo tempo, pesquisando, vivendo o processo de criação do corpo, da dança, do gesto, né? É lindo, acho que isso tem toda poética e falar, né, faz todo sentido, assim. Nossa, Bia, eu não consegui preparar uma pergunta, porque eu acho que tudo isso que você está movendo, esse território de plantio da terra, né, uma arte conectada com a natureza, é um campo que já tem me despertado uma reflexão faz um tempo. Então, eu acho que é mais compartilhar uns pensamentos, te ouvir a respeito, do que fazer uma pergunta, né? A sensação que eu tenho é que essa discussão de meio ambiente, de sustentabilidade, né? A própria questão das mudanças climáticas, na dança, no campo da dança, é ainda muito pouco abordada. Eu posso estar enganada, eu posso ter pouca referência, mas eu tenho essa sensação. E aí, talvez seja pouco abordada, porque enquanto, né, sociedade a gente não tem uma formação ainda que está atenta para essas questões. Eu acho que agora tem começado esses movimentos muito fortes, né, de permacultura mesmo, trazendo outro tipo de educação, outro tipo de
de formação, mas no campo artístico, por exemplo, eu tenho a sensação que a gente, por não ter essa formação, ainda fica muitas vezes no impasse entre a liberdade do artista e a preocupação ambiental. Vou dar uns exemplos assim para ver se eu consigo me explicar melhor. Eu fiquei pensando aquela obra da Juliana Notari, a diva, que a gente até falou aqui em Dois Ladeiras atrás, que foi lá uma land art feita com resina no solo. E essa obra causou polêmica por várias questões, mas houve pessoas que questionaram, né, esse uso do material, um material tóxico no solo. Eu sou muito conectada com as questões ambientais, mas nesse caso específico é um caso que eu falei, nossa, mas eu sinto que a poética dela precisava disso, né? Precisava desse gesto, desse rasgo, e tudo bem ela ter feito isso com essa obra. Por outro lado, eu já tive em workshop de dança que, sei lá, a pessoa pede, vamos usar saco plástico, aí usa um monte de plástico, depois fica aquele lixo, não tem onde descartar. E eu ficar mega incomodada, nem conseguia entrar na proposta, sabe, por conta do material que está sendo usado. Ou sei lá, vou ver um espetáculo, aí tem planta em cena, planta que é destruída em cena, e eu fico mega incomodada. Então eu sinto que às vezes rola, sabe, tipo uma dicotomia entre o que é a liberdade do Sim. artista, o que é a preocupação ambiental. E como é que uma preocupação ambiental também pensa estética? Porque aí tem um outro lado de olhar algumas obras, sei lá, vou até citar, talvez eu seja mega preconceituosa, o Vicky Muniz, que trabalha com lixo. E eu não acho o resultado estético interessante, eu acho que fica nesse lugar de um reciclado, sabe, antigo, não sei. Mas eu sei que tem gente que usa lixo, sei lá, Lia Rodrigues, e faz uma coisa mega interessante, com uma mega proposta. Eu também acompanho muitos artistas de África, e tem uma galera no Congo, assim, do afrofuturismo, que tá super nessa de trabalhar com lixo, e lixo e tecnologia, e aí tem uma outra cara. Mas não sei, como você tá nesse território, eu queria saber o que é que você sente dessas relações, arte, estética, liberdade do artista, preocupação Eu ambiental. sinto que é um pouco complexo e ao mesmo tempo muito contextual, sabe? Depende muito de cada Uhum. obra, assim. E a gente também acho que nunca vai chegar sobre uma opinião fechada sobre isso, porque no fim das contas, né, é sobre a gente se deslocar de lugares de compreensão mesmo. Mas assim, já me veio aqui umas memórias de um trabalho que eu participei, né, enquanto intérprete e colaboradora, da Michelle Moura, que se chamava, né, Big Bang Boom. E nesse trabalho, ele é realizado com muitas camadas de papel, metros e metros de papel, de folhas de papel que vão sendo sobrepostas. E a gente vai criando, vai entrando por dentro do papel e vai criando outras vidas para aquela materialidade e outros movimentos também. E essa é uma questão que permeia muito nesse trabalho, porque tem a ver com, enfim, quantas árvores foram derrubadas, né, para a gente estar ali fazendo para estar realizando aquela performance, né? E isso também são coisas que são lançadas de modo aberto para o público, assim, de alguma forma, né? Do tipo, essa Uhum. esse processo de utilização e renovação ou não de um material, né? Mas eu sinto que nesse trabalho, para mim, era isso, sabe? Tipo, a gente precisava de fato desse papel, era esse papel mesmo, e Uhum. o próprio trabalho trazia todas essas questões em si também, sabe? Não era um modo também inconsciente, assim, a gente estava ligada nessas questões. Mas são escolhas, né? Também são escolhas que cada artista também tem, assim, e faz, e essas escolhas vão ganhando proporções diferentes, né? Em relação a cada obra. Então, é curioso, assim. E você comentou também ali de sentir
que talvez essa aproximação, assim, corpo e ambiente, corpo e natureza, talvez seja um pouco recente, assim, na dança, né? E que a gente está aí, de alguma forma, aquecendo um pouco mais, né? Essa relação, aí, a partir desse momento de agora. Eu fico pensando que, no fim das contas, assim, é um tipo de relação que não é só na dança, sabe? Que a gente que é recente também, sabe? Se você não está num nicho muito específico, eu fico pensando que a gente, de um modo geral, a gente não vive a partir de uma compreensão que é mais integral mesmo, sabe? Em relação à própria vida ou aos processos artísticos, articulando arte e natureza e vida e terra, né? Do tipo, a relação que a gente tem com a comida que a gente come, com quem produziu ela, né, no tempo que ela foi produzida, como que ela chegou até a nossa mesa, né, e como que a gente também expande essas percepções também para os processos artísticos, né, do tipo, como que esse material que a gente usa aqui na aula veio parar aqui, né, a nossa dança também está articulada com todos esses processos que foram os processos de produção desse material. Então, sempre vai ser uma escolha, mesmo a gente estando mais atento a ela ou menos atento. Sempre vai ser uma decisão aí de cada um também. Mas eu acho que é também muito contextual, assim, sabe? Acho que essa palavra que você trouxe foi bem preciosa, porque eu fiquei pensando, né, tem obras que eu acho que tudo bem, tem obras que eu acho, ai, tem um problema aí, realmente, né? Vale devagar um pouquinho mais aqui? Vale. Super vale. Eu estava lendo ali esses tempos um livro que é A Vida das Plantas, né? Do Kotia, não E ele é? vai falando ali de como a gente se entende muitas vezes num fora, sabe? Depois que a vida, de certo modo, saiu ali, saiu não, mas se expandiu do mundo aquático para esse mundo que a gente vive, que está muito articulado com a atmosfera do ar, né? É como se a gente tivesse, de certo modo, a partir desse momento, criado uma compreensão de que a gente está fora de algo, né? Está tá fora da natureza de alguma forma, mas a gente está muito dentro, sempre. E, tipo, a nossa compreensão de atmosfera, às vezes, é como se a gente tivesse. Se a atmosfera fosse a partir das nuvens para cima, sabe? Mas a atmosfera está aqui, agora, encostando no nosso corpo, né? E a gente está trocando com a atmosfera através do ar, assim. Então, de certo modo, a gente está super dentro também, né? Quando a vida se desenvolveu ali do meio aquático, a gente também ficou muito numa compreensão de estar fora desses processos todos, mas estamos dentro. E estamos fora também, estamos nesse trânsito. Eu fiquei ouvindo e pensando assim o quanto que essa palavra contextual, né? E eu fiquei com essa frase assim, o quanto que cada coisa tem um lugar também para existir, assim. E não com a ideia também de que essa obra ok, essa outra não. Tudo precisa ter espaço pensando na natureza, talvez seja muito ingênuo pensar assim, mas, por exemplo, eu vendo o Big Bang Boom, e até eu falei isso na introdução que a gente fez junto, né, essa ideia de que o papel, ele é um dos materiais, embora extraído da natureza, ele é um dos papéis mais orgânicos, assim, né, utilizando ele, assim, ele passa por um processo de refinamento, mas ele se decompõe muito rápido, assim, né, na natureza. Eu fico pensando que ele tem um lugar, essa expansão que a obra precisa ter, e essa dimensão, essa expansão, esse uso de material, ela precisa existir com isso, e ele já, né, a Mia e a Karenina criaram já a partir de um material residual que estava lá na LX Factory em Lisboa, né? Então ele nasceu de um uso de material residual, né? E aí ele produz resíduo, mas com a consciência de que ele vai ser usado para outro lugar.
Então, acho que esse desdobramento é muito importante também considerar nas obras e, né, refletir também, porque acho que isso tem a ver com processos de criação e tem a ver com processos da natureza também, porque a gente não vai deixar... quase... É violento, é tão violento usar a natureza, colocar essa moral de usar material da natureza para criação, né, de obras, porque coloca um peso de que a gente não está fazendo nada de importante, né? Ao mesmo tempo que é muito duro também deixar de fazer as obras, porque é disso que gera todos os desdobramentos de reflexão, de lugar no mundo e de desdobramentos de conceitos, e é isso que a gente falava de expansão do nosso cérebro, assim, né? De conhecimento do humano, assim. Então, fico pensando muito nisso, assim, disso que você falou. E que quando a obra também vem a partir de algo muito conectado, né? Não necessariamente com a natureza, mas com o sentido da obra existir, como a Diva, né? Da Juliana Notari, eu acho que faz todo sentido, por mais que seja... porque todas essas críticas, elas vão de cima para baixo, mas, por outro lado, tem um monte de outras coisas sendo feitas aí que são muito mais agressivas do que uma vagina, uma obra de arte dentro de um museu céu aberto. Era um espaço de arte que foi feito para isso, né? Então, muito duro, né, a gente ficar pensando isso pode existir, Sim. isso não pode existir. E quem que legitima isso, né? Quem pode? Total. Pode, eu, hein? É muito duro. E como eu acho que, como você disse, né, Bia, não é só na dança, é em tantos lugares da vida que aí, talvez em um outro momento a gente já vai ter outra maneira de adentrar processo, né, de se perguntar sobre essas coisas, sei lá, eu tô achando incrível ouvir vocês pensando, nossa, essas conversas eu queria ter com vários artistas, sabe? Sim. Meu Deus, várias plataformas de petróleo aí a rodo, estourando e vazando, e pensar no papel, não pode, Né? sabe? Me faz assim, ai, dá uma angústia de pensar, poxa, tá, e daí o lugar de existência de cada coisa, um tá extraindo para acabar com tudo e ganhar milhões, bilhões em cima e ainda roubar as pessoas. E o outro está querendo fazer uma obra para criar reflexão, para trazer, né, humanidade, trazer afeto, trazer tudo que, nossa, paisagens, imaginário. O que tem mais valor, né? Não dá para avaliar isso, não dá para e quem legitima é isso mesmo, não dá para legitimar. Esperar que alguém legitime. Nossa, gente, fiquei passada. Forte, muito forte, Bia. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma ponte também, que é porque a gente não chegou a conversar depois disso, eu te acompanhei, né? E aí veio a pandemia e daí tudo foi se traduzindo para esse virtual e fiquei muito curiosa, porque uma das últimas vezes que a gente conversou, assim, você estava querendo ir para o SEM, para Lisboa, e de repente você foi para Moçambique. Sim. E eu queria muito saber sobre como que foi isso, como foi essa experiência. Acho que tem tudo a ver também com o episódio da Carol, né? Desse migrar, dessa troca de paisagem, migrar em si. O que você foi buscar? Como é que foi? Eu ouvi um pouco ali o episódio da Carol, né? E foi muito interessante também conhecer aqui através das vozes, né? E uma coisa que eu fiquei reverberando foi o bichinho ali da inquietude, que ela falou que tem uma inquietação, né? Que move a gente de alguma forma, né? E essa ida para Moçambique, ela veio a partir de uma vontade, né, de deslocamento mesmo, de conseguir ter outras perspectivas em relação ao que eu estava interessada, ao que eu estava criando, e isso tinha a ver com me deslocar mesmo da cidade, né, e
E surgiu daí essa oportunidade que foi de fazer um intercâmbio através da UFR, através do curso de graduação que eu estou terminando agora, que é a produção cênica. Enfim, todo esse processo de formação acadêmica, né, para mim tem muito a ver com a experiência e com a vivência mesmo, e de aproveitar tudo também que é possível quando você está dentro de uma universidade, porque é um privilégio, né, cada vez mais nesse momento. Então, essa era uma oportunidade ali dentro da minha formação e dentro das possibilidades possíveis. Moçambique era uma possibilidade e para mim se mostrou de um modo que eu pensei assim, gente, para onde que eu iria agora, que tem muito a ver com a minha formação e que talvez eu não tenha outra oportunidade tão cedo de visitar, de conhecer, de estar, de viver mesmo, né? Eu fico pensando que, de um certo modo, sair do Brasil e ir para a Europa nesse momento não, porque esse momento é um momento muito novo para a gente e atípico, né? Mas existe um canal muito mais aberto e muito mais fácil mesmo de se fazer isso do que ir para países africanos ou outros contextos. E também chegar dentro de um contexto, através da universidade, estar lá já, através de um círculo, de um contexto, de uma rede de pessoas, foi também muito interessante, assim, do que também ir para fazer uma viagem, que também é um outro tipo de viagem muito interessante, né? Mas que, para mim, me facilitou bastante estar dentro do contexto da universidade para adentrar outras camadas ali do estar e da vida toda. Mas, assim, é isso, essa viagem também é uma vida toda, gente. Uma vida toda que modifica muito, modificou muito também o meu corpo e os processos artísticos todos, assim. Essa escolha de ir para Moçambique veio também porque é um país de colonização irmã, né, com o Brasil, né, tem essa colonização portuguesa. Ao mesmo tempo, são contextos culturais muitíssimo diferentes, assim, apesar de ter essa irmandade da língua, né, da gente se entender no português. Ao mesmo tempo, é um país que tem uma relação bem diferente com as suas línguas maternas, né? Existem mais de 30 línguas que são faladas no país. Isso também modifica toda a relação entre as pessoas, entre os povos, entre os corpos mesmo, né? São naturalmente pessoas que falam pelo menos 2, 3 línguas, assim, mais o português. Uau. E, ao mesmo tempo, tem pessoas, os mais velhos, assim, nem falam português. Tem pessoas que não falam português também, em Moçambique. Mas, a partir disso, assim, muita coisa, assim, sentar numa sala de aula, assim, e ter a sensação de que, nossa, gente, não sei quase nada. Essa foi uma das minhas primeiras sensações, assim, de estar em Moçambique, né? Do tipo, sentar numa sala de aula e falar, gente, não sei quase nada, sei lá, sabe? E, Que forte. ao mesmo tempo, muitas trocas, assim, e viver outra cidade, né? Viver outra cultura, isso é muito formativo, assim, na nossa vida, eu sinto. A gente fazer essa interconexão, assim, com o que a gente vive, com o que o outro vive, né? Isso é muito massa, assim, fisicamente, corporalmente e de sensação, assim, eu lembro que coisas que ficaram bem fortes para mim, assim, e era sempre mudavam a minha presença, assim, andando na rua, que é tudo invertido, né? As ruas são invertidas pra gente, né? Tipo, os carros são invertidos na direção. Então, eu tinha uma memória corporal de andar na rua que quando eu tava lá, assim, nos primeiros dias, não tinha referência, era totalmente outra, assim. Então, eu tinha que pensar muito, assim, tinha que ir para atravessar a rua, eu tinha que olhar para todos os lados.
Eu lembro que eu sempre chegava do lado de alguém, assim, para atravessar junto. Porque eu sou naturalmente uma pessoa meio impulsiva, assim, atravessando a rua, sabe? Eu vou indo, assim, tipo, não olho muito pros lados. Eu falava, não, gente, pera, calma, questão de sobrevivência agora. Aí eu chegava do ladinho de alguém, assim, e ia junto, caminhando. Estratégia. Mas muitas relações, Muito bom. assim, as pessoas sempre muito simpáticas e tem esse. Tem um tipo de estrangeirismo, assim, quando você também muda essa relação de branquitude e negritude, que é você está sempre sendo vista, assim, está sempre sendo vista. Sempre, 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 assim. Quando você está na rua, você está sendo vista. E também tem o aspecto de ser mulher, né? Nesse contexto, de estar viajando num país diferente, né? Sempre tem esse lance de ser mulher, assim, né? De ser estrangeira, ser mulher. Várias relações também se traçam a partir dessas perspectivas, assim. E, enfim, uma cultura bem machista também, né? Coisas que a gente já imagina. E por aí vai, gente. Nossa, muita coisa dessa viagem, assim, e Massa. as memórias vão tudo pulando aqui no corpo agora. Ai, que lindo. Olha, é por aí, ó, o meu desafio, porque assim, a minha próxima colocação, eu acho que daí a gente pode ir terminando, mas surgiu aqui, acho que a sua fala foi me convidando aqui a propor isso, que a gente não fez nenhuma vez, eu não falei com a Paula, que é um desafio Gente, que eu pensei em te propor, Bia. Que é você descrever ou uma sensação, uma percepção, ou um gesto nessa linguagem da fala. Você já falou, e as memórias estão pulando aqui. A minha proposta, mas aí você pode escolher também, a minha proposta era você descrever o corpo indo para a terra, né? O corpo indo para o chão. Ou o que você escolher. Amei a proposta. O desafio. É forte, forte essa relação com o chão, né? Você diz para esse desafio mais aberto, assim, ou mais conectado com essa relação, com essa conversa sobre que a gente estava tendo sobre a viagem? Não, mais aberto. Agora desafio é desafio. Você faz o uso Entendi. como tira o melhor proveito, se quiser fazer com a. Eu só peguei o gancho ali que você começou a falar da memória e falei, vem Eu aqui. acho que tem a ver com um aconchego também e com ir cedendo, assim, né? Cedendo a musculatura para a terra, né? Tem a ver com contato, com tem a ver também com ir deixando o peso, mudando a relação do peso. Tem a ver com ir sentindo um calorzinho que vem por baixo, assim, que a gente vai levemente dando uma derretida mesmo em direção a uma fonte de calor que vem do chão, eu sinto. Conforme a gente vai se entregando também, de alguma forma, né, para essa grande cama do mundo que é o chão, a gente vai encontrando uma inteireza maior, assim, do nosso corpo, né? Vai se sentindo mais integrado, de certa forma, a gente com a gente mesma, a gente com tudo isso que também nos aconchega, né? Que é o chão, a terra, esse calorzinho assim que vem do chão de alguma forma, vai abrindo uns sorrisos assim de espaços no nosso corpo, né? Porque a gente vai liberando peso e isso vai abrindo espaços no nosso corpo e esses espaços
são como se fossem sorrisos, assim, o corpo vai ficando lubrificado de, de liberação, assim mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. Que presente. Ai, eu não, agora vai ter que ser todos assim, Paula. Uma delícia. Eu tô sentada no chão, apoiada na bola de pilates, eu fui sentindo o calorzinho do chão. Ai, que coisa boa. Afundei em mim mesmo. Ai, que uma delícia. Delícia, aconchego. E eu fui vendo os sorrisos, assim, fui rindo junto, todas as partezinhas do corpo, vendo bocas nos corpos. Lubrificados, babando. Muito bom. Ai, Bia, então vamos chegando ao nosso finzinho. E aí, assim, como, né, nossa, agradecemos demais a sua vinda, essa participação, foi instigante, deliciosa aqui no final, essa polêmica, né, e uma viagem de paisagens e experiência. E aí, como que você quer, né, encerrar, o que você pensa em encerrar e deixar o contato para, né, se quiser, as pessoas conhecerem. Legal, gente. Eu agradeço por demais também esse convite para escuta e para conversa, né? Fico alimentada aqui com esse encontro, né, com a Ju, que a gente já vem trocando coisas aí faz um tempinho. Muito curiosa para conhecer a Paula a partir dessas conversas e eu vim aqui também, né, acompanhando o programa de vocês, né? E já também conhecendo um pouco a partir de tudo isso, que é muito legal. Agradeço demais mesmo o convite. Bom, tem esses contatos, né? Que é tipo Instagram, telefone, né? E-mail. O meu e-mail, eu vou deixar, Bia Figueiredo, @gmail.com. E aí lá no Instagram tá e aí Bia Figueiredo, @gmail.com não. Bia Figueiredo, é isso, né? Eu não tenho acompanhado tanto o Instagram nesse momento, mas ali por e-mail eu tô presente mesmo. Mas tem coisas muito legais a serem trocadas por aí. Ai, a gatinha aqui se espreguiçou e deu uma sorriso, a Gilda. Um sorriso. Ela quis se comunicar. E é isso, graças muitas mesmo, principalmente aí pela escuta, né, e pela conversa. Super especial. Super especial mesmo, Bia. Um prazer te ouvir, te conhecer um pouco melhor. Coisa boa. Ai, então tá, né? Arrasou, Beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.